E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vamos para a nossa revisão de véspera aqui de Previdenciário Público para a prova da PGE do Espírito Santo. Olha só, a primeira observação aqui é que o edital da PGE do Espírito Santo, na disciplina de Direito Previdenciário, é um edital bem simples, é bem enxuto, tá? Especificamente na parte de direito previdenciário público, ele não traz muitos tópicos ali, muitas exigências, não tem referência expressa à legislação local, tá? Então, é uma coisa bem geralzona. Ele se refere expressamente lá à emenda 103 de 2019. Então, tudo isso nos faz crer que o que vai aparecer na prova sobre direito previdenciário público vai ser basicamente o que está na Constituição mesmo, né, e na emenda 103 de 2019, sobre o regime próprio de previdência dos servidores. Tá? Não vai ter, pelo menos não deveria, de acordo com o que está no edital, nenhuma cobrança de norma específica lá do Espírito Santo envolvendo a previdência dos servidores públicos. Tá? Então, vamos fazer um apanhadozão aqui geral sobre o regime próprio de previdência, trazendo os aspectos que são mais importantes, já considerando, claro, né, a emenda 103 de 2019. Beleza? Então, vamos seguindo. A gente vai acompanhando pela tela aqui atrás. Então, a gente inicia aqui a aula de Direito Previdenciário Público, tá? Nossa revisão, pelo tema da competência legislativa. Tá? Direito previdenciário é um tema de competência legislativa concorrente. Está lá no artigo 24, no inciso 12 da Constituição. Isso significa o quê? Que a União edita normas gerais no tema do direito previdenciário e os estados, Distrito Federal e municípios editam normas específicas. Tá? Os estados e o Distrito Federal, né, editam as normas específicas no âmbito da competência concorrente. Os municípios também podem legislar sobre os temas da competência concorrente naquilo que for do interesse local. Porque o artigo 30 da Constituição fala que os municípios irão legislar sobre o que for de interesse local. Tá? Então, embora os municípios não estejam expressamente previstos no artigo 24 como entes que têm competência legislativa concorrente, eles podem legislar sobre essas matérias da competência concorrente, porque eles podem legislar sobre temas que sejam de interesse local. Então, no que diz respeito ao regime de previdência dos servidores públicos municipais, evidentemente, é um tema de interesse local do município. Então, os municípios podem legislar sobre essa matéria. Tá? Mas a União tem a competência para editar normas gerais de previdência social, inclusive no que diz respeito aos regimes próprios de previdência de todos os entes federados. Tá? Tanto que antes mesmo da emenda 103, a União já tinha editado uma lei geral sobre regime próprio de previdência, com disposições gerais a serem seguidas ali por todos os entes federados, tratando especialmente de equilíbrio dos regimes e algumas normas básicas a serem seguidas por todos os entes federados. É a Lei 9717 de 98. Por exemplo, uma previsão muito importante nessa lei, que está lá no artigo 5º dela, é que os estados, Distrito Federal, municípios, né, os regimes próprios de previdência não podem prever benefícios previdenciários que também não estejam previstos no regime geral de previdência, no INSS. Então, se tem algum regime previdenciário que um estado, por exemplo, cria por meio de lei própria, e esse benefício não existe no RGPS, esse benefício não poderia ter sido criado. Tá? Então, uma norma bem importante que está lá na Lei 9717 de 98, que era a norma de regras gerais de RPPS, existente antes mesmo da emenda 103. Tá? E se eu não me engano, tem referência expressa no edital da PGE do Espírito Santo sobre essa lei, tá? Sobre a Lei 9717. Daqui a pouco eu vou falar de novo sobre ela, quando a gente chegar lá no artigo 40, parágrafo 22 da Constituição. Tá? Mas vamos seguir. Então, a competência legislativa é concorrente no tema de direito previdenciário. A emenda 103 trouxe uma novidade nessa parte da competência legislativa, que foi uma novidade específica para a previdência dos militares dos estados. Por quê? Antes,
da emenda 103, simplesmente Previdência era tema de competência legislativa concorrente, cabendo à União editar normas gerais aos estados e DF normas específicas. E se a União se omitisse nas normas gerais, os estados e o Distrito Federal poderiam suprir essa omissão, porque essa é a dinâmica na competência legislativa concorrente. Aí veio a emenda 103 e trouxe uma alteração lá no artigo 22 da Constituição Federal. Olha só, vou até jogar na tela para ficar mais fácil a leitura aí para vocês, tá? Bem, então vejam só. Esse artigo ele fala o seguinte: compete privativamente à União, tá? Compete privativamente à União legislar sobre normas gerais. Então aqui é uma competência que envolve normas gerais, mas não é uma competência concorrente, tá? É uma competência privativa da União. Então compete privativamente à União, e aqui foi a novidade trazida pela emenda 103. Legislar sobre normas gerais de inatividades e pensões de quem? Das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, que são os militares estaduais. Então, hoje, com a emenda 103, a competência para editar normas gerais da previdência dos militares estaduais, né, das pensões e inatividades dos militares estaduais, a competência é privativa da União. Só a União pode legislar sobre isso. E a partir disso surgiu a seguinte pergunta: tudo bem, então a União tem essa competência aí. Será que essa competência para editar essas normas gerais, que é privativa da União, também envolve a fixação das alíquotas das contribuições previdenciárias pagas pelos militares estaduais? Isso já foi cobrado na prova da PGE Goiás, está em 2021, se eu não me engano. E aí o STF decidiu o seguinte: essa competência do artigo 22, a da União, não abrange a fixação das alíquotas das contribuições previdenciárias pagas pelos militares. Não abrange. Então, quem tem a competência para fixar essas alíquotas são os próprios estados, tá? São os estados que vão fixar essas alíquotas. Inclusive, a fixação da base de cálculo dessas contribuições previdenciárias também não pode ser fixada pela União. Foi isso que o STF decidiu. Quem fixa tanto a alíquota da contribuição quanto a base de cálculo dela são os próprios estados, tá? No que diz respeito aos militares estaduais. Isso foi decidido nesses precedentes aqui, ó. Tivemos ações cíveis originárias no STF e tivemos também recurso extraordinário. O tema é 1177, tá? 1177. E lá o STF decidiu o seguinte: a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de previdência dos militares estaduais não abrange a fixação das alíquotas das contribuições previdenciárias, que devem ser fixadas pelos próprios estados, tá? Nesses precedentes, o STF também disse que esse raciocínio abrange a fixação da base de cálculo das contribuições, né? Ou seja, vai ter uma lei de cada estado falando: olha, a contribuição paga pelo militar vai incidir sobre essas verbas que compõem a remuneração dos militares, tá? Então, isso é tudo competência dos estados, não pode ser fixado pela União. Seguindo, o artigo 40, lá no parágrafo 22, ele traz também uma disposição bem importante no que diz respeito à competência legislativa em direito previdenciário no regime próprio de previdência. A gente viu que a competência para legislar sobre previdência é concorrente, o que engloba inclusive o regime próprio de previdência. Então, quem edita normas gerais é a União. E a União já tinha, antes da emenda 103, editado uma lei sobre normas gerais no regime próprio, a Lei 9717. Veio a Constituição, no artigo 40, parágrafo 22, e falou o seguinte: olha, agora vai ser uma lei complementar que vai tratar sobre essas normas gerais, tá? Então passou a haver a exigência de ser agora uma lei complementar e não mais uma lei ordinária. Então o artigo 40, parágrafo 22 falou o seguinte: vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social. Então não pode criar novos regimes próprios de previdência, tá? Olha só, lei complementar federal estabelecerá para os que já existam normas gerais. Tá? Então, isso aqui está dentro do âmbito da competência, dentro do raciocínio da competência legislativa concorrente em matéria previdenciária. Tá? Então, normas gerais de quê? Organização, funcionamento e responsabilidade na gestão. Dispondo, entre outros aspectos, sobre. Aí traz lá uma lista de itens que devem ser tratados nessa lei complementar. Essa lei complementar,
depois da emenda 103, não foi editada ainda. Tá? Então, continua sendo aplicável a lei anterior, que era a Lei 9717. Por isso, inclusive, que ela está no edital, lá no conteúdo programático da PGE do Espírito Santo. E aí, essa previsão de continuidade da aplicação da Lei 9717 está lá no texto da própria emenda 103. Não foi incluída no texto da Constituição. Então ficou lá uma disposição à parte na emenda 103, lá no artigo 9º dessa emenda. Olha o que ele fala. Até que entre em vigor a lei complementar que discipline o parágrafo 22 do artigo 40 da Constituição, a lei complementar que a gente acabou de ver, aplicam-se aos regimes próprios de previdência o disposto na Lei 9717 e o disposto neste artigo. Então, o que acontece? Esse artigo 9º da emenda 103 traz lá normas gerais aplicáveis a todos os entes federados, enquanto não for editada a nova lei complementar federal sobre normas gerais do regime próprio. Tá? Então, enquanto não houver essa nova lei complementar federal de normas gerais, aplica o que está lá no artigo 9º da emenda 103 e o que está também na antiga lei 9717 de 98. Beleza? Então essa lei 9717 continua sendo muito importante. No artigo 9º da emenda 103, a gente tem algumas disposições que têm uma maior relevância para o regime próprio, porque são disposições que trouxeram algumas alterações bem sensíveis, bem importantes. Então, uma delas é essa aqui, é do parágrafo 2º. Então, o artigo 9º da emenda 103, trazendo normas gerais de regime próprio de previdência para todos os entes federados, já estabeleceu o que está aqui no parágrafo 2º, que é o que? A proibição de que haja outros benefícios no regime próprio que não sejam pensão por morte e aposentadoria. Olha o que está aqui. O rol de benefícios dos regimes próprios de previdência social fica limitado às aposentadorias e à pensão por morte. Acabou. Qualquer outro benefício que seja pago ao servidor ou a seus dependentes será um benefício não previdenciário e não vai poder ser custeado pelo regime de previdência. Vai ser custeado pelos cofres lá do poder público, pelo tesouro daquele ente federado. Tá? Então, por exemplo, o servidor tem que se afastar alguns dias das funções porque teve um problema de saúde. Não pode isso ser custeado pelo regime de previdência. É a própria administração direta que vai pagar a remuneração desse servidor enquanto ele estiver afastado. Tá? E isso é falado expressamente também no artigo 9º da emenda 103, só que no parágrafo seguinte, no parágrafo 3º. Olha só, os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o salário maternidade serão pagos diretamente pelo ente federativo e não correrão à conta do regime próprio de previdência ao qual o servidor se vincula. Então veja, esse parágrafo 3º ele é exemplificativo, tá? Ele não é taxativo. Por quê? Porque o parágrafo 2º diz que só pensão por morte e aposentadoria é que é benefício pago pelo regime próprio. Qualquer outro benefício é não previdenciário. Então, o que o parágrafo 3º veio fazer foi dar dois exemplos, né, que ele considerou mais importantes, de benefícios que não podem ser custeados mais pelo regime próprio de previdência. Tá? E aí, seguindo para um outro tema muito importante no RPPS, a gente tem os segurados. Né? Quem são os segurados do regime próprio de previdência? Quem estabelece isso é o artigo 40 da Constituição, tá? Lá no caput dele e no parágrafo 13. Então, são os dois dispositivos que a gente tem que ler para saber quem é que é segurado do regime próprio de previdência. O artigo 40, agora eu vou jogar na tela para vocês, tá? Mas o artigo 40, ele fala o seguinte. Olha só. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos, então ele já deixa claro que quem é segurado desse regime são os servidores que são titulares de cargos efetivos. Terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, no caput já está dito. Quem é segurado do regime próprio de previdência são os servidores que titularizam, que ocupam cargos efetivos.
Só que, além dos servidores que ocupam cargos efetivos, o STF já decidiu que também os servidores que ocupam cargos vitalícios são vinculados ao regime próprio de previdência, o mesmo regime dos servidores efetivos. Então, magistrados e membros do Ministério Público têm que estar também no regime próprio de previdência. Eles não podem ter um regime separado só para eles, tá? Então, eles também estão no RPPS, tá? E aí tem uma outra questão que o STF decidiu recentemente, inclusive, que é a situação daqueles servidores que foram estabilizados no serviço público pelo artigo 19 do ADCT. São servidores que ingressaram no serviço público sem concurso, mas que, como eles já tinham mais de 5 anos de serviço público quando entrou em vigor a Constituição de 88, eles foram estabilizados. E aí surgiu a questão: esses servidores podem ser segurados do regime próprio de previdência? E o STF decidiu que não, porque só quem é titular de cargo efetivo e vitalício, né? Só quem é titular de cargo efetivo pode ser segurado do regime próprio. Esses servidores do artigo 19 do ADCT receberam uma estabilidade anômala. Só que isso não faz com que eles passem a ser titulares de cargos efetivos. Para você ser titular de cargo efetivo, você tem que ter ingressado no serviço público por concurso. Foi o que o STF decidiu. E aí, então, você tem que ter feito um concurso para um cargo efetivo, tá? E ter sido aprovado, ou você fez um concurso para entrar em um regime seletista na administração pública, mas foi aprovado, e depois o seu emprego seletista foi transformado em um cargo efetivo. Nesse caso, o cargo efetivo que resulta dessa transformação também é segurado do regime próprio. Mas por quê? Porque o servidor foi admitido por concurso. Tá? Então, aqueles estabilizados nos termos do artigo 19 da DCT, que ingressaram sem concurso público, não são titulares de cargo efetivo e, portanto, não são vinculados, não são segurados do regime próprio de previdência. Tá? Bem, aí tem o parágrafo 13 do artigo 40. E aí ele fala o seguinte, olha só, muito importante também. Fala isso aí. Aplica-se ao agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão. Quando a gente fala ocupante exclusivamente de cargo em comissão, é aquele servidor que é chamado comissionado puro. Ou seja, ele tem um vínculo com a administração, ele ocupa um cargo público, mas só porque ele está no cargo em comissão. Ele não é um servidor efetivo que foi ocupar um cargo comissionado. Não. Ele não acumula, né, esses dois vínculos, o efetivo com o vínculo em comissão. Ele é só comissionado. Então, para o servidor que é só comissionado, tá? Ou para o servidor que ocupa algum outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, já vou falar sobre isso, ou um servidor que ocupa um emprego público, ou seja, aquele que tem vínculo seletista com a administração pública, esses servidores todos não são vinculados ao regime próprio. Eles são vinculados ao regime geral de previdência social, o RGPS, tá? Então vejam só, servidor que é comissionado, mas também é titular de cargo efetivo, é segurado do regime próprio, tá? Servidor que é só comissionado é segurado do regime geral, lá do INSS. Servidor que ocupa uma função temporária, segurado também do regime geral do INSS. Servidor seletista, INSS também, tá? Porque não é cargo efetivo aí. E o servidor, né, o agente público que ocupa mandato eletivo, também é segurado do regime geral, não é do regime próprio. Tá? E vejam só o que a Constituição fala aqui no artigo 14, no artigo 40, parágrafo 13. O servidor que é titular de cargo temporário, inclusive mandato eletivo, é segurado do regime geral. Por que isso aqui é importante? Porque isso aqui é a redação do dispositivo que foi dado pela emenda 103. Antes da emenda 103, esse parágrafo 13 já falava: o servidor ocupante de cargo temporário é vinculado ao regime geral. Ele não falava expressamente no servidor ocupante de mandato eletivo. Só que o STF já tinha jurisprudência no sentido de que essa expressão cargo temporário não se refere apenas àquela contratação temporária por excepcional interesse público. Se refere a vínculos temporários com a administração pública de forma geral. E o servidor que ocupa o mandato eletivo, né, um agente político titular de mandato eletivo, ele é um servidor que tem um vínculo temporário, porque o mandato tem prazo para terminar.
Então, o STF já entendia que a expressão cargo temporário abrangia os detentores de mandato eletivo, de modo que, mesmo antes da emenda 103, os ocupantes de mandato eletivo eram vinculados ao regime geral. Inclusive, o STF tem precedente declarando inconstitucionalidade de lei estadual que criava um regime próprio, especial, né, separado do regime próprio geral, para quê? Para parlamentares estaduais. Por quê? O STF falou, olha, não pode ter essa criação de regime próprio, especial, paralelo ao regime próprio geral dos servidores públicos. Os que ocupam o mandato eletivo são vinculados do regime geral, ao regime geral. Eles não podem ter um regime próprio especial. Beleza. Então, esse já era o entendimento do STF antes da emenda 103. Tá? E aí veio a emenda 103 e falou expressamente, ó, quem é titular de mandato eletivo é vinculado do regime geral, é vinculado ao regime geral. Só que o que aconteceu? A emenda 103, ela meio que deu uma ressuscitada nos regimes próprios especiais dos detentores de mandato eletivo. Porque o Congresso Nacional sabia aí que existiam, né, regimes especiais de detentores de mandato eletivo pelo país todo, inclusive no Congresso Nacional. Porque já tinha uma lei que tinha criado um regime de previdência próprio especial para os parlamentares federais. Aí, sabendo disso, a emenda 103 fez o seguinte, olha, tudo bem, detentor de mandato eletivo é vinculado ao RGPS, aí colocou isso lá expressamente no artigo 40, parágrafo 13, mas os regimes próprios especiais dos ocupantes de cargo eletivo, que já existiam antes da emenda 103, podem continuar existindo. Né? O STF já tinha dito que era inconstitucional, mas veio a emenda 103 e meio que ressuscitou a possibilidade desses regimes próprios especiais. E isso foi estabelecido lá no artigo 14 da própria emenda, não foi incluído no texto da Constituição. Então ficou só na emenda, que foi lá no artigo 14. Olha o que esse artigo fala, eu vou jogar na tela para vocês aí para a gente visualizar melhor. Olha só, esse artigo fala o seguinte: vedadas a adesão de novos segurados e a instituição de novos regimes dessa natureza, ou seja, nos regimes próprios especiais dos detentores de mandato eletivo, não pode criar novos regimes desses, também não pode haver novas adesões, tá? de segurados. Então, vedado a criação de novos regimes e novas adesões, os atuais segurados de regime de previdência aplicável a titulares de mandato eletivo da União, dos estados, do DF, dos municípios, poderão, por meio de opção expressa formalizada no prazo de 180 dias, contado da entrada em vigor da emenda 103, retirar-se dos regimes previdenciários aos quais se encontrem vinculados. Ou seja, não podem ser criados novos regimes dessa natureza, não pode haver novas adesões, ou seja, se alguém foi eleito para o mandato eletivo, ele não pode passar a ser segurado desses regimes especiais, e quem já era segurado desses regimes antes da emenda 103 podem, né, não são obrigados, eles podem se retirar desses regimes no prazo de 180 dias. Esse prazo já passou hoje, né? Mas eles poderiam se retirar. E aí, o parágrafo 1º desse artigo 14 da emenda 103 trouxe uma disposição específica para os segurados do regime próprio especial dos parlamentares federais, falando o seguinte, olha, quem quiser continuar nesse regime, tem que pagar um pedágio, né? Um tempo de contribuição a mais ali e atender uma idade mínima maior. Olha o que ele falou aqui. Parágrafo 1º, artigo 14. Os segurados atuais e anteriores do regime de previdência de que trata a Lei 9506 de 97, que é a lei do regime próprio especial dos parlamentares federais, né, que fizerem a opção de permanecer nesse regime previdenciário, deverão cumprir período adicional correspondente a 30% do tempo de contribuição que faltaria para a aquisição do direito à aposentadoria na data de entrada em vigor desta emenda constitucional, e só poderão se aposentar a partir dos 62 anos de idade se mulher e 65 anos de idade se homem. Então criou um pedágio para esses segurados. Tá? Então veja, a emenda 103 ela não extinguiu
os regimes especiais de detentores de mandato eletivo que existiam antes da emenda 103. Ela falou, pode continuar existindo, apesar de o STF já ter julgado inconstitucional. Mas ela falou, pode continuar existindo. Quem é segurado desse regime, que já era antes da emenda 103, pode se retirar dele no prazo de 180 dias. No caso do regime especial dos parlamentares federais, quem não quiser se retirar tem que pagar esse pedágio a mais. 30% a mais de tempo de contribuição e 62 anos de idade para mulher e 65 anos de idade para homem. Beleza. E os demais regimes especiais de detentor de mandato eletivo que já existiam antes da emenda 103? Porque o parágrafo 1º é só para o regime dos parlamentares federais. Para os outros regimes, a emenda 103 estabeleceu que deve haver a edição de uma lei específica por cada ente federado, estabelecendo requisitos adicionais para aqueles que forem permanecer nesses regimes. Isso está bem aqui, deixa eu passar o slide, está no parágrafo 5º, no parágrafo 5º do artigo 14. Olha só. Lei específica do Estado, Distrito Federal e município deverá disciplinar a regra de transição a ser aplicada aos segurados que, na forma do caput, fizerem a opção de permanecer no regime previdenciário de que trata este artigo. Então, tem que ter uma regra de transição para esse pessoal. Esses regimes continuam existindo, contrariando a jurisprudência do STF, mas os segurados que forem continuar neles vão pagar um pedágio aí para obter a aposentadoria. Foi isso que a emenda 103 estabeleceu. E para os segurados que antes da emenda 103 já tinham preenchido os requisitos para a aposentadoria e para a pensão, nesses regimes especiais de detentores de mandato eletivo, o que acontece com eles? Para eles, a emenda 103 respeitou o direito adquirido. Tá? Não teria como ser diferente, por quê? Uma emenda constitucional tem sempre que respeitar direitos adquiridos, porque direito adquirido é uma cláusula pétrea, está lá no artigo 5º da Constituição. E emenda constitucional não pode abolir cláusula pétrea. Né? Então, por isso, o parágrafo 3º do artigo 14 da emenda 103 estabeleceu isso, que eu vou colocar na tela aqui para vocês. Olha só. Parágrafo 3º do artigo 14. A concessão de aposentadoria aos titulares de mandato eletivo, de pensão por morte, aos dependentes de titular de mandato eletivo falecido, será assegurada a qualquer tempo, desde que cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios, até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional, observados os critérios da legislação vigente, na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte. Tá? Então, houve aí na emenda 103 a ressurreição, digamos assim, da possibilidade de existência dos regimes próprios especiais dos detentores de mandato eletivo e foi assegurado o direito adquirido de quem já tinha preenchido os requisitos para obter os benefícios antes da emenda 103. Tá? Agora, o próximo tópico da revisão trata da contribuição previdenciária. Por quê? Porque no tema da contribuição previdenciária, a gente teve algumas novidades importantes também, tá? E aqui eu vou destacar para vocês o que a gente teve de alteração, que é mais importante. Bem, o que acontecia antes da emenda 103 era o seguinte: os servidores ativos pagavam contribuição previdenciária normalmente, de acordo com a alíquota estabelecida por cada ente federado, e no âmbito dos estados, DF e municípios, a alíquota da contribuição previdenciária não poderia ser inferior à cobrada no regime próprio de previdência da União. Tá? E em relação aos inativos e pensionistas, desde a emenda 41, eles também pagavam contribuição previdenciária. Só que a contribuição previdenciária dele tinha dois aspectos aqui importantes. Primeiro, ela só incidia sobre a parcela do benefício, né, a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão, que ultrapassasse o valor do teto do regime geral de previdência. Ou seja, que fosse maior do que o valor máximo dos benefícios pagos pelo INSS. Além disso, se fosse um aposentado ou pensionista que tivesse uma doença grave prevista em lei, ele só pagaria a contribuição previdenciária sobre o valor do benefício que ultrapassasse o dobro
do teto do regime geral de previdência. Tá? Essa imunidadezinha aí, para quem tinha doença grave, estava no parágrafo 21 do artigo 40 da Constituição. E o STF decidiu que esse parágrafo 21 do artigo 40 era uma norma de eficácia limitada, ou seja, para haver a incidência dessa imunidade parcial à contribuição previdenciária, era necessário haver lei específica, lei própria de cada ente federado tratando do assunto e regulamentando essa imunidade. Se não houvesse lei, não haveria direito a essa imunidade parcial à contribuição previdenciária, tá? Entendimento muito importante mesmo. Bem, o que a gente teve de novidade na emenda 103 foi o seguinte, olha só, primeiro, aposentados e pensionistas continuam pagando contribuição previdenciária, tá? E a contribuição previdenciária deles continua incidindo apenas sobre a parte do benefício que ultrapassa o teto do regime geral. Só que tem uma exceção a isso agora, criada pela emenda 103. Se o regime de previdência próprio daquele ente federado estiver em uma situação de déficit atuarial, aquele ente federado, pode estabelecer que a contribuição dos aposentados e pensionistas irá incidir sobre a parcela do benefício que ultrapassa o valor do salário mínimo. Ou seja, pode haver aí uma ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária paga por aposentados e pensionistas. E aqui a gente está falando ainda da contribuição previdenciária normal, tá? A contribuição ordinária. Isso aqui não é contribuição extraordinária. Isso aqui é simplesmente a possibilidade de aumentar a base de cálculo da contribuição dos aposentados e pensionistas se houver um déficit atuarial no ente federativo, no regime próprio do ente federativo. Isso está lá no artigo 149, parágrafo 1º-A. Olha só o que ele fala. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria de pensão que supere o salário mínimo. Tá? Então, se houver esse déficit atuarial. Tá? Outra novidade trazida pela emenda 103 foi o seguinte: a contribuição previdenciária agora pode ter alíquotas progressivas. Tá? Em qualquer ente federativo, a União, Estados, DF, municípios podem instituir contribuições com alíquotas progressivas. Inclusive, no âmbito da União, a própria emenda 103 já estabeleceu ali a progressividade de alíquotas. Tá? A alíquota básica é 14%, e aí ela varia para menos ou para mais. Não só para mais, varia para menos ou para mais, a depender do valor ali que é recebido pelo segurado. Tá? E aí, a possibilidade dessas alíquotas progressivas está lá no artigo 149 também, no parágrafo 1º, que fala o seguinte: a União, Estados, DF e municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. Então, veja, essa progressividade aqui de alíquotas na contribuição previdenciária é semelhante à progressividade de alíquotas no imposto de renda. Então, cada alíquota incide sobre uma determinada faixa do valor tributado. Então, as alíquotas vão aumentando e elas não vão incidindo sobre todo o benefício. Né? Cada alíquota que é progressiva, ela não vai incidir sobre o benefício inteiro, mas só sobre a faixa. De tanto a tanto, a alíquota é tal. De tanto a tanto, já é uma alíquota maior. E aí são faixas de incidência. Tá? Bem, então a alíquota agora pode ser progressiva. Beleza. As contribuições previdenciárias cobradas pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios continuam não podendo ser superiores, ou melhor, ser inferiores à contribuição cobrada pela União, no regime próprio. Só que, se no âmbito do estado, do DF ou do município não houver um déficit atuarial, a contribuição previdenciária cobrada por eles pode ser inferior à contribuição previdenciária cobrada no regime próprio da União. Não tem problema. Só que, nesse caso, a contribuição cobrada não pode chegar ao ponto de ser menor do que a contribuição previdenciária do RGPS, a contribuição cobrada lá no INSS. Tá? Isso está no artigo 149, ou melhor, no artigo 9º, parágrafo 4º da emenda 103, que fala o seguinte: os estados, o Distrito Federal e os municípios
não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao regime geral de previdência social. Só tem um detalhe: essa previsão aqui está no artigo 9º da emenda 103. Vocês lembram, eu já falei aqui, o artigo 9º é aquele que traz normas gerais a serem observados em todos os entes federados, enquanto não for editada a Lei Complementar Federal sobre normas gerais. Então, quando for editada essa Lei Complementar Federal, pode ser que essa possibilidade de estados, DF, municípios cobrarem contribuições menores do que a da União deixe de existir, tá? Mas, por enquanto, até que seja editada essa Lei Complementar Federal, isso é possível, certo? A gente teve também, como novidade, a revogação, tá? A revogação daquela imunidade parcial de contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas portadores de doença grave. Eu falei para vocês, essa imunidade parcial estava lá no parágrafo 21 do artigo 40. E aí veio a emenda 103 e revogou essa imunidade. Só que tem um detalhe. Ela revogou isso para a União, já na União não existe mais, e no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, a revogação dessa imunidade depende de a legislação própria de cada ente confirmar que revogou a imunidade. Tá? Olha só, artigo 35 da emenda 103. Revogam-se os seguintes dispositivos da Constituição. Artigo 40, parágrafo 21. Aí lá no artigo 36 ou no artigo 37 fala: essa emenda entra em vigor em tal data. Aí fala: em relação à revogação do artigo 40, parágrafo 21, na data, no âmbito dos estados, DF, municípios, na data em que for referendada a revogação do artigo 40, parágrafo 21. No Espírito Santo não houve a revogação dessa imunidade. Não houve. Tá? Se você for consultar lá a Lei Complementar Estadual 938 de 2020, que não está no edital, tá? Mas se você for consultar lá, você vai ver que quando ela fala lá nos dispositivos que ela referenda, nas revogações que ela referenda, ela não incluiu o artigo 40, parágrafo 21. Tá? Então, essa imunidade continua existindo no âmbito do regime próprio do Espírito Santo. Tá? E aí, a gente tem também mais uma novidade, que é a possibilidade de cobrança da contribuição previdenciária extraordinária. Tudo que a gente viu até agora de contribuição previdenciária diz respeito à contribuição ordinária, que é a contribuição que a gente já paga, que todo mundo conhece. Além da contribuição ordinária, pode ser criada uma contribuição extraordinária, que é um outro tributo. É mais um tributo a ser pago no regime próprio de previdência social. Só que para ser criada essa contribuição extraordinária, e aí ela será cobrada dos ativos, dos inativos e dos pensionistas, de todo mundo. Para ela ser criada, é necessário que haja um déficit atuarial do regime de previdência e que tenha antes sido adotada aquela providência de aumentar a base de cálculo da contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas. E aí essa medida tem que ter sido insuficiente para resolver o problema do déficit do regime de previdência. Se essa medida for insuficiente para resolver o déficit, aí o ente federado pode criar a contribuição extraordinária dos ativos, dos inativos e dos pensionistas. E, em conjunto com a criação da contribuição extraordinária, deve haver a adoção de outras medidas com o objetivo de solucionar o problema do déficit atuarial do regime de previdência. Então, a contribuição extraordinária não pode ser uma medida adotada isoladamente. Ah, está com problema, vou cobrar mais tributo. Não. Você vai lá, cria a contribuição extraordinária, mas cria outras medidas em conjunto para equacionar aquele déficit atuarial. Isso tudo está lá no artigo 149 da Constituição. Tá? Está lá no artigo 149, no parágrafo 1º-B, tem a previsão da contribuição extraordinária, e no parágrafo 1º-C, tem a previsão de que é necessário que sejam adotadas outras medidas em conjunto com a contribuição extraordinária para resolver o déficit. Tá? Olha o que fala aqui o 1º-B. Fala que, demonstrada a insuficiência da medida do parágrafo 1º-A, que é o aumento da base de cálculo da contribuição ordinária de aposentados e pensionistas, para a insuficiência dessa medida para equacionar o déficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária
no âmbito da União dos servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas. Então, a previsão no artigo 149 é de que a contribuição extraordinária pode ser cobrada só na União. Isso significa que nos estados, no DF e nos municípios não pode ser cobrada? Não. Por quê? Porque lá no artigo 9º da emenda 103 traz a possibilidade de cobrança da contribuição extraordinária no regime próprio de previdência desses entes federados. Só que, novamente, aqui fica a observação. Esse artigo 9º da emenda 103 se aplica apenas enquanto não for editada a nova Lei Complementar Federal de Normas Gerais. Quando vier essa nova lei federal, pode ser que os estados deixem de poder cobrar, né, estados e municípios, deixem de poder cobrar a contribuição extraordinária. A gente vai ter que ver como é que vai ser feita essa nova Lei Complementar Federal. Mas enquanto não houver essa nova Lei Complementar Federal, tanto a União quanto os estados, DF e municípios podem cobrar a contribuição extraordinária. E aí, lembrando que tem que observar aquela exigência de que, em conjunto, sejam tomadas outras medidas para solucionar o déficit atuarial do regime próprio de previdência. E, além disso, a emenda 103, no artigo 9º, estabeleceu uma limitação temporal para a cobrança dessa contribuição extraordinária. Ela só pode ser cobrada pelo máximo de 20 anos. Tá? Não é um período pequeno, mas houve essa limitação aí temporal. Olha só, isso está lá no artigo 9º da emenda, que eu vou até jogar na tela para vocês aí. Esse artigo 9º fala o seguinte, olha só. Ele fala aqui, no caput, fala o que a gente já sabe, né, que até que entre em vigor a Lei Complementar Federal, que disciplina o parágrafo 22 do artigo 40 da Constituição, aplicam-se aos regimes próprios de previdência a Lei 9717 de 98 e o disposto neste artigo. Aí lá o parágrafo 8º, ele fala que por meio de lei poderá ser instituída contribuição extraordinária pelo prazo máximo de 20 anos, nos termos dos parágrafos 1º-B e 1º-C do artigo 149 da Constituição. Isso aqui é uma norma geral aplicável à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Tá? Então, muita atenção a isso aí. E um último detalhe, que não está nem aqui nos nossos slides, é sobre o abono de permanência. Tá? O abono de permanência é uma verba que já estava prevista na Constituição antes da emenda 103, que era um valor ali equivalente ao valor da contribuição previdenciária, que era paga aos servidores que já haviam preenchido os requisitos para se aposentar, mas que decidiram continuar em atividade. Então ele vai recebendo ali um abono de permanência. A emenda 103 continuou prevendo a possibilidade de pagamento de abono de permanência. Só que antes da emenda, esse pagamento tinha previsão na Constituição como um direito do servidor e ele deveria corresponder ao valor da contribuição previdenciária. Agora mudou. Agora, na emenda 103, ela fala o seguinte, a Constituição fala o seguinte, poderá, né, de acordo com a lei do ente federado, poderá ser pago abono de permanência, não é mais obrigatório, poderá ser pago nos termos que for disciplinado nessa lei. Né? Então, por exemplo, em São Paulo tem a previsão do pagamento do abono de permanência, mas existe uma gradação. Ele será de valor menor ou maior, a depender de o cargo público em questão ser enquadrado como um cargo que a administração quer manter provido ou não. Né? Ou seja, a administração quer que naquele órgão os servidores não se aposentem, se ela quiser, então ela vai pagar um abono de permanência maior. Se ela não fizer questão, vai pagar um abono de permanência menor. Tá? No Espírito Santo, tem previsão de pagamento de abono de permanência no valor da contribuição previdenciária. Beleza? Mas também, isso está na lei própria do Espírito Santo, então não tem previsão no edital dessa lei. Né? Em tese, acho que não vai ser cobrado isso, mas é uma informação importante para vocês. Galera, é isso. A gente encerrou aqui nossa revisão. Um apanhadão geral de regime próprio de previdência. Espero que ajude vocês. Espero que na prova caia alguma coisa que a gente viu aqui. Beleza? É isso aí. Valeu, galera. Estudem aí e boa prova no domingo. Um abraço.